Fala galera, Salgado aqui de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, até porque a gente entrou agora no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, né? É um mês muito importante, inclusive porque é o mês do meu aniversário e perto do meu aniversário aconteceu uma coisa muito importante, que é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que vocês podem ver aqui no título, que é o que foi Stonewall. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a importância desse movimento, dessa revolução, não só para a comunidade LGBT inteira, mas como para a comunidade trans, porque a gente tem uma história dentro disso, a gente tem uma parte nesse movimento que é muito importante, até porque muita gente não sabe, muita gente às vezes até ignora de saber e esse movimento de Stonewall, ele foi liderado por duas mulheres trans que muita gente já deve ter ouvido falar, mas ninguém meio que associa elas com o movimento, sabe? A Marsha P. Johnson e a Sylvia Rivera. Essas duas são figuras muito importantes. A revolução começou por volta dos anos 60, que era a época que os LGBTs ainda eram muito pressionados, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque existiam leis e muitas medidas duras contra pessoas LGBTs. Não só medidas tipo, você não pode andar de mãos dadas na rua com uma pessoa do mesmo sexo que você. Isso, elas eram muito marginalizadas, então, para poder elas viverem e terem uma vida pelo menos perto do normal, mas não tão normal, elas utilizavam um bairro como refúgio. O nome desse bairro é Greenwich Village, que era um ponto de encontro frequente dessa comunidade, dessa nossa comunidade. E em 1969, um bar chamado Stonewall era basicamente o ponto de encontro de todo mundo LGBT, era esse bar. O bar não era tipo 100% incrível, ele não era como os bares LGBTs que a gente tem hoje, mas ele era um bar tipo bem decaído e ele era comandado pela máfia, porque como não podiam vender coisas para as pessoas LGBTs, tudo tinha que ser na base da criminalidade mesmo, porque senão não tinha nem como as pessoas LGBTs sobreviverem. Então, para as pessoas que frequentavam aquele bar, principalmente quando você podia ver que essa pessoa era LGBT, os drinks eram mais caros, até porque não tinha nem como controlar isso, porque era tudo contrabandeado, né? Para poder a bebida chegar lá, para poder as coisas chegarem lá, era tudo feito por suborno a policiais. Então, tipo, o Stonewall ele era basicamente blindado contra o policiamento. Até porque a máfia italiana que dominava o lugar, eles pagavam propina pros policiais para que eles não passassem por lá. Então, grande parte do público ele era composto por pessoas LGBTs jovens da periferia ou que eram expulsos de casa, porque era muito pior do que agora. Tipo, eu sei que muita gente ainda é expulso de casa, eu sei que existem muitos pontos ruins, até porque não é todo mundo que é flores e tudo mais com a gente, principalmente com as pessoas trans, né? Mas lá era uma coisa horrível, você não podia nem fazer nada, né? Porque senão você poderia ser morto, entende? Foi então que na noite de 28 de junho, 5 dias depois do meu aniversário, no ano de 1969, claro que eu não estava nascido nesse ano, né? Mas só para vocês lembrarem que dia 23 de junho é meu aniversário. Os frequentadores do bar de Stonewall, eles foram surpreendidos, tipo, do nada a polícia chegou lá e começou a agredir o pessoal, a confiscar as coisas, e eles foram bem duros, sabe? Eles realmente foram pra cima. Só que já fazia tempo que o pessoal LGBT já tava com essa ideia na cabeça de, tipo, a gente não pode mais aguentar isso. Isso já tá ficando uma coisa muito absurda. Então, é melhor a gente se revoltar, melhor a gente ir contra isso logo, porque senão não dá. Até porque foi nesse momento que as pessoas LGBTs começaram a se unir de verdade, sabe? Porque antes elas não se viam muito como uma comunidade. Então, a partir desse momento, elas se viam como um só e que tinham que lutar pelos seus direitos. Como líderes do grupo que estava se revoltando no momento,
era Sylvia Rivera e a sua amiga trans e negra, Marsha P. Johnson. As duas já estavam muito revoltadas com as perseguições, então elas lideraram o movimento e começaram a reprimir os policiais e tentar atacar eles com tudo que tivesse ao redor. Não era muita coisa, mas elas estavam tentando fazer o melhor que elas podiam na hora. Infelizmente, 13 pessoas foram detidas e algumas, ao serem levadas para a viatura, elas decidiram meio que provocar os policiais, tipo, jogar um charme, jogar umas coisas. E os policiais não sabiam nem o que fazer. Eles ficaram meio tipo, o que que tá acontecendo? Então, a polícia começou a usar muito mais violência contra as pessoas para fazer essas 13 pessoas entrarem nos carros. Algumas pessoas que foram detidas eram funcionários, porque estavam vendendo bebidas alcoólicas para pessoas LGBTs, é crime naquela época, né? E os outros levados eram mais travestis e drag queens. Por quê? Porque naquela época existia uma. Não era bem uma lei, mas era tipo uma medida, sabe? Que você tinha que provar a sua genital, o seu sexo, para poder você vestir certo tipo de roupa. Se eu não me engano, você tinha que vestir 3 peças de roupa do seu sexo biológico, pelo menos, no mínimo, no mínimo, entende? Então era muito, 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 muito difícil. Que, como eu disse, eles foram acusados dessa medida, né, que seria a violação do Estatuto do Vestuário, e foi muito tenso, foi muito horrível. E a gente sabe que isso perdurou por muito tempo, né? Bem antes de 1969. Isso dos policiais foi basicamente o estopim. Mas é muito bom que a gente conheça essa história, é muito bom que a gente entenda o que aconteceu. Então, enquanto as pessoas eram levadas para dentro da viatura, aquelas 3 pessoas, uma multidão se reuniu do lado de fora do bar e começou a jogar moedas, garrafas e muitas outras coisas na polícia. E além disso, eles também tentaram virar a viatura, tipo, capotar ela mesmo. E algumas pessoas ainda continuavam jogando aqueles flertes, algumas coisinhas assim pros policiais que ficavam meio tipo, o que que tá acontecendo? E eles começaram a recuar. Os policiais começaram a ficar com medo, então, tipo, as coisas foram melhorando para o pessoal LGBT. Tipo, melhorando entre aspas mesmo. Então, como eles estavam recuando e tava, tipo, muito difícil de segurar a multidão, os policiais, eles montaram, tipo, uma barricada para poder se proteger dos ataques. Até que um dos manifestantes tacou fogo no local onde estava a polícia. Então, quando a Brigada de Incêndio foi acionada, a tropa de choque também foi acionada, o que fez a multidão se dispersar. Mas foi bem tenso, até porque a tropa de choque ela é bem mais agressiva do que a polícia e tem muito mais apetrecho que a polícia para poder bater nas pessoas. Então foi bem tenso. Felizmente, muitas pessoas conseguiram se reerguer, muitas pessoas conseguiram melhorar dos seus machucados. Não sei se teve muitos mortos, mas talvez tenha alguns. Não consegui achar em notícias nem nada. Se você tiver alguma informação, algo do tipo, pode deixar aqui nos comentários para adicionar no vídeo. E felizmente mesmo que as pessoas da redondeza, as pessoas que se, além de aliados do LGBT, as pessoas LGBT mesmo, nos outros dias as pessoas começaram a distribuir panfletos e falar sobre o que tinha acontecido em Stonewall. E pela manhã, já que o bar tinha sido fechado, né, por causa da polícia e tudo mais, a gerência do bar de Stonewall colocou um aviso dizendo que voltaria a funcionar normalmente, por mais que tenha sido quase destruído. Ou seja, o bar já não era flores e alegria, o bar ele era meio decaído. E agora ele estava bem mais decaído, porque ele foi quase completamente destruído. Mas felizmente isso não impediu as pessoas de irem para as ruas, isso não impediu as pessoas de lutarem pelos seus direitos e se manifestarem ainda mais. E os manifestantes sempre demonstravam um orgulho de ser quem eles eram e provocavam as leis muito absurdas que existiam na época. Então, de lá para frente, eles lutariam todos os dias e muito bravamente para as coisas que a gente tem hoje. É claro que não são 100%, mas já é muita coisa e o que eles lutaram é muito incrível. É muito bom saber dessa história.
A Marcia e a Sylvia, depois de um tempo, por volta de 70, elas criaram a Street Transvestive Action Revolutionary, ou STAR, que seria a instituição de amparo para as pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. E em junho de 1992, após a marcha do orgulho LGBT, o corpo de Marcia foi encontrado boiando no rio Hudson. Os policiais cogitaram que ela tinha se suicidado, só que a família pediu para que reavaliassem o caso, só que eles negaram. Então é uma incógnita muito grande o que aconteceu com ela. A Sylvia, depois da Star e tudo mais, ela se envolveu em vários projetos para a comunidade LGBT. Ela foi uma voz muito importante, então ela é muito, muito, muito importante pra gente. Felizmente, essas duas mulheres ajudaram muito da nossa causa e, infelizmente, elas são muito esquecidas e muita gente sempre coloca, mas de verdade, nosso movimento LGBT parece às vezes muito mais um LGB enorme do que um T, um TL ou um Q, um A ou mais, entendeu? Existe uma frente enorme LGB, tipo, enorme. E todas as pessoas LGBTs sempre esquecem da gente. É claro que tem muita gente tentando se desconstruir disso. É claro que tem muita gente tentando adicionar a gente. Só que já tá um negócio muito chato, entende? Já tá um negócio que, tipo, não tá dando mais. A gente é sempre esquecido. É claro que, ok, Love Wins, ok, junho é o mês do Love Wins, é porque ser LGBT é sobre amor, é sobre gostar de uma pessoa. Não é, não é só isso. E é uma coisa que a gente está tentando divulgar muito nesse mês do orgulho LGBT. É que nunca foi sobre o Love Wins. Foi sobre ser quem você é. Pasmem, existem pessoas hétero no movimento LGBT. Eu sou uma pessoa hétero no movimento LGBT. E, cara, é muito chato ter que todo tempo, principalmente nesse mês de orgulho LGBT, tá todo post ser o problema são os héteros, se não existisse hétero, que não sei o que, se o orgulho gay, o orgulho lésbico, o orgulho homossexual. E, né, é complicado. É muito complicado. É revoltante. É chato. Até porque as mulheres trans e travestis sempre tiveram à frente do movimento, sempre tiveram à frente de conseguir os direitos que a gente tem hoje. E todas as vezes são esquecidas. E não é nem só esquecidas, mas às vezes tem muitos gaysinhos cis e lésbicas cis aí que eu conheço que não colocam as pessoas trans dentro da comunidade porque acham que isso não existe, porque acham que isso é errado, porque acham que, porque você não pode mudar o seu gênero. Ou pior, se você é uma pessoa trans e você é gay ou lésbica, você não pode se relacionar com uma pessoa cis. Por quê? Porque isso é estupro corretivo. Gente, já deu, entendeu? Se é para ser um mês do orgulho LGBT, que seja um mês do orgulho LGBT, todo mundo junto. Não é para ficar atacando um ao outro. Já, já deu de tipo LGBTs falar merda da gente. Já deu de vocês tentarem dizer que são desconstruídas, mas não são nem um pouquinho. Vocês são pessoas cis que são escrotas. Isso pode mudar se vocês quiserem mudar. Agora, se você quiser viver na sua bolha, no seu mundinho, onde você acha que sempre uma pessoa trans ou é doente ou vai fazer um estupro corretivo se ela gostar da pessoa do mesmo sexo que ela, então, por favor, eu peço que você saia do meu canal. Eu de verdade não concordo com nenhuma dessas coisas. Eu de verdade quero mais que a nossa comunidade se una de verdade, mas que não tenha esses pipipipopopó
de gente falando das pessoas trans, entendeu? Porque principalmente as mulheres trans e travestis sempre tiveram à frente da luta, sempre conseguiram todos os direitos que os gays têm hoje, todos os direitos que as lésbicas têm hoje. E até hoje, se uma mulher trans for lésbica, tem mulher cis falando que é estupro corretivo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais um desabafo. Foi para contar também a história dessa história importante que a gente tem dentro da nossa comunidade. Mas também é uma coisa para ver se a parte LGBTs entende o que acontece com a gente, entende o quanto que a gente é importante também para esse movimento. Até porque já tá meio chato deles esquecerem a gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E compartilhe com aquela pessoa LGBT que você sabe quem é, para poder fazer ela pelo menos mudar um pouquinho a cabecinha dela, né? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Se você não me segue nas minhas redes sociais, todas elas estão aqui e na descrição. Espero que vocês tenham um bom mês LGBT, né? Um bom mês que seja colorido, que seja feliz, por mais que a gente esteja num momento péssimo, mas lembremos dessa nossa luta e vamos, se possível, lutar mais ainda pelo que a gente tem direito. Então, é isso. É nóis. Valeu e falou!